Pracinha, hoje, dia 30 de maio, iniciando. Obrigado pela sua presença aqui na IB Brasil. Eu que agradeço. Quem não me conhece, como o comendador falou, nome de guerra ou Pracinha. E é isso, estamos aqui para bater esse bate-papo com o comendador Rodrigo Agostini. E é isso. Vamos falar de um assunto sério agora. Sim. Né? Um assunto sério. Quem assistiu o podcast anterior falando de um assunto sobre a participação de policiais militares em podcast. E ontem eu estava acompanhando, inclusive, a publicação em BOL, né, em boletim, de um policial militar, não vou citar o nome, essa pessoa seria até um sargento da Polícia Militar, e ele publicou. Mas a gente está vendo aí, para si, uma exposição muito grande de policiais, que muitas das vezes até conhece as normas, mas parece que dá um branco na cabeça, porque ele fez um vídeo no TikTok fardado. Não seria fazer o vídeo, mas sim a questão das regras que Exatamente. a instituição impõe. Que a partir do momento que você está fardado, você está representando a instituição Polícia Militar. E é o que às vezes algumas pessoas acabam não entendendo. Né? No caso de você dar uma entrevista fardado, você está ali como o Estado, né? Lógico, a farda ela chama atenção, dá uma valorizada na questão do vídeo, mas até em questão de podcast, dos vídeos e tudo mais, que a galera fica na dúvida se pode ou se não pode ir, né, fazer as entrevistas. Você pode ir lá fazer a entrevista, não fardado, igual sempre a gente aconselha a pessoa, o policial ir no podcast. E na hora de dizer, né, os acontecimentos sobre o que do seu dia a dia, né? Não falar como instituição. O policial, ele pode ir no podcast, ele pode falar sobre a sua atividade fim, né? Que é o dia a dia dele policial, como é ser policial, essas coisas. Isso no meu ponto de vista. Até ali na interpretação. O que ele não pode o cara ele vai chegar assim, pô, eu não posso dar uma entrevista. Ele não pode dar uma entrevista representando a instituição, falando em nome da instituição. A Polícia Militar fala isso. Não, ele vai chegar lá e ele vai falar da vida do pracinha. Eu falo da minha vida. É porque isso já até acontece. Vamos supor, chega o policial, né? Seja ele um praça, quem for, houve uma operação, uma apreensão, enfim, leva para a delegacia, chega a imprensa. Ele não pode já de imediato. Ali ele estaria falando em nome da instituição. Ele tem que comunicar, tem a parte da comunicação, porta-voz. Exatamente. Geralmente o policial tem que comunicar, o porta-voz, tem a parte de comunicação, a imprensa da Polícia Militar. Se houver uma permissão, né, para o policial falar, né, você que também dirige um podcast, está à frente do podcast, tem, né, vários entrevistados lá que tem uma suma importância dentro do nosso estado, né, como pessoa, como profissional, como prestador de serviço de utilidade pública, sabe disso, né? Mas ultimamente o que a gente via era muitos policiais comentando o que acontecia na guerra, que fazia, às vezes ultrapassava. Aí a gente já vive hoje num tempo, a gente vê, aí veio os direitos humanos em cima, sim, veio o Ministério Público em cima, e o que eu vi há menos de 15 dias, foram muitas publicações em mídia trazendo alguns fatos de policiais participando de podcast, dizendo algumas matérias, confessando crimes, a pessoa começaram a analisar. As coisas assim, que eu vi, assim, muitas coisas ali foram tiradas de contexto, né? Colocando o policial como um vilão na história. Como sempre, né? No caso, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, que é o que um dos que estão lá em pauta, que foi um vídeo que foi até postado lá do canal, que era do Sargento Brito, que ele mesmo fala que ele se arrependeu e tal, não sei o que, ele foi condenado, pagou pelo erro dele, tudo mais certinho. Só que a matéria, não da UOL, né, porque eu concordo que a matéria ali ela foi bem coerente, até parabenizar o jornalista que fez aquela matéria, mas o da Ponte Jornalística, que foi que levou as denúncias ao Ministério Público, ela coloca de uma forma como se ele tivesse vangloriando aquilo ali, né, impondo essa cultura. Mas, na verdade, o vídeo era de uma forma, ela colocou de uma forma totalmente contrária e diferente. Mas
E acabou que muitos policiais estão com medo de ir em podcast e tudo mais. Mas Agora gerou isso. gerou esse medo. Mas não é que ele não possa dar entrevista. No caso do podcast, não chega nem a ser uma entrevista, é um bate-papo. E o policial ele pode sempre lembrar que ele não está ali para falar em nome da instituição Polícia Militar, que ele está ali para expor a vida dele. E não a vida, para falar em questão em relação à segurança pública, onde as viaturas têm que ficar, se o colete é bom ou é ruim, se a farda é boa ou ruim, se a comida do rancho é boa ou ruim. Ele está ali para falar do dia a dia dele, como um médico. Mas aí vão falar, mas o médico é diferente e tudo mais. Não, se o médico ele vai numa entrevista e ele fala que ele fez uma sutura diferente, um procedimento da forma que não é a correta, ele vai ser punido por aquilo, mesmo ele tendo salvado a vida da pessoa, não. Mas vão questionar ele. Por que você fez dessa forma? Se o correto é fazer assim, assim, assado. Aí ele vai acabar sofrendo uma punição decorrente daquilo. E o policial é a mesma coisa. Ele não pode falar como deve ser o trabalho da Polícia Militar. Mas retratar as histórias do dia a dia dele, alguma coisa engraçada, o fato até mesmo de uma ocorrência que está lá nos autos, né, foi feita da maneira correta, isso aí ele pode falar abertamente. E lembrando, não pode estar fardado e sempre tá ali, sempre lembrando ao entrevistador ou quem seja, que ele não está em nome da instituição, né? Ele vai falar da vida dele e não da atividade fim policial, né? Que é como deve ser o trabalho policial. Não. Tá bom? Obrigado aí, até o próximo programa. Obrigado, irmão. Força e honra. Falou? Deus continue te abençoando. Obrigado aí.